Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo é crespo e curto. Hoje estou usando uma camiseta preta e sobre ela uma blusa com estampa floral, bastante colorida. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros. Na aula de hoje trabalharemos seguindo as pistas do texto. É importante ter bastante atenção aos detalhes. Vem comigo! Inferir significa deduzir, concluir. É chegar a uma conclusão final sobre algum fato ocorrido por meio de seguidas deduções. De muito procurar. Aquele homem caminhava sempre de cabeça baixa, por tristeza não, por atenção. Era um homem à procura de tudo o que os outros deixassem cair inadvertidamente. Uma moeda, uma conta de colar, um botão de madrepérola, uma chave, a fivela de um sapato, um brinco frouxo, um anel largo demais. Recolhia e ia pondo nos bolsos, tão fundos e pesados que pareciam ancorá-lo à terra, tão inchados que davam contornos de gordo à sua magra silhueta. Silencioso e discreto, sem nunca encarar quem quer que fosse, os olhos sempre voltados para o chão, o homem passava pelas ruas despercebido, como se fosse invisível. Cruzasse 2 ou 3 vezes diante da padaria, não se lembraria o padeiro de tê-lo visto, nem lhe endereçaria a palavra. Sequer ladravam os cães quando se aproximava das casas. O homem, personagem principal do texto, é descrito com riqueza de detalhes ao longo da narrativa. Já temos algumas informações sobre ele. Silencioso e discreto, sem nunca encarar quem quer que fosse, olhos sempre voltados para o chão. O homem passava pelas ruas despercebido, como se invisível. O que podemos inferir sobre ele? Você acha que ele tem muitos amigos ou vive sozinho? O que você acha? Narrador onisciente é aquele que tudo sabe e tudo vê no universo da narrativa. Narrador onisciente conhece o íntimo dos personagens. Aquele homem caminhava sempre de cabeça baixa, por tristeza não, por atenção. Era um homem à procura de tudo que os outros deixassem cair inadvertidamente. Uma moeda, uma conta de colar, um botão de madrepérola, uma chave, a fivela de um sapato, um brinco frouxo, um anel largo demais. O homem do texto de Marina Colasanti é um homem à procura. O que será que ele procura tão atentamente? Mas aquele homem que não era, via longe, entre as pedras do calçamento, as rodas das carroças, os cascos dos cavalos e os pés das pessoas que passavam indiferentes, ele era capaz de catar 2 elos de uma correntinha partida, sorrindo secreto, como se tivesse colhido uma fruta. À noite, no cômodo que era toda a sua moradia, revirava os bolsos sobre a mesa e, debruçado sobre seu tesouro espalhado, colhia com a ponta dos dedos uma ou outra mínima coisa, para que a luz da vela ganhasse brilho e vida. Com isso, fazia-se companhia. E a cabeça só se punha para trás quando, afinal, a deitava no travesseiro. Estava justamente deitando-se na noite em que bateram à porta. Acendeu a vela. Era um moço. Note que aqui temos informações importantes. O homem estava sempre atento aos detalhes. O que ele procurava? Mas aquele homem, que não era, via longe. Com isso, fazia-se companhia. Esse homem era solitário. Teria por acaso encontrado a sua chave? Perguntou. Morava sozinho, não podia voltar para casa sem ela.
Esquivou-se o homem. O senhor, sim, insistiu o moço, acrescentando que ele próprio já havia vasculhado as ruas inutilmente. Mas quem disse? Resmungou o homem, segurando a porta com o pé para impedir a entrada do outro. Foi a velha da esquina, que se faz de cega, insistiu o jovem sem empurrar. Diz que o senhor enxerga por dois. O homem abriu a porta. Entraram. Chaves havia muitas sobre a mesa, mas não era nenhuma daquelas. O homem então meteu as mãos nos bolsos, remexeu, tirou uma pedrinha vermelha, um prego, 3 chaves. Eram parecidas. O moço levou as 3. Devolveria as 2 que não fossem suas. Passados dias bateram à porta. O homem abriu, pensando que fosse o moço. Era uma senhora. Um moço me disse, começou ela. Havia perdido o botão de prata da gola e o moço lhe havia garantido que o homem saberia encontrá-lo. Devolveu as 2 chaves do outro. Saiu levando o botão na palma da mão. Bateram à porta várias vezes nos dias que se seguiram. Pouco a pouco espalhava-se a fama do homem. Pouco a pouco esvaziava-se a mesa dos seus haveres. Soprava um vento quente, giravam folhas no ar, naquele fim de tarde, nem bem outono, em que a mulher veio. Não bateu à porta, encontrou-a aberta. Na soleira, o homem rastreava as juntas dos paralelepípedos. Seu olhar esbarrou na ponta delicada do sapato, na barra da saia, e manteve-se baixo. Perdi o juízo, murmurou ela com voz abafada. Por favor, me ajude. Assim, pela primeira vez, o homem passou a procurar alguma coisa que não sabia como fosse, e para reconhecê-la, caso desse com ela, levava consigo a mulher. Saíam com a primeira luz, ele trancando a porta, ela já a esperá-lo na rua, e sem levantar a cabeça, não fosse passar inadvertidamente pelo juízo perdido, o homem começava a percorrer rua após rua. Mas a mulher não estava afeita a baixar a cabeça, e andando, o homem percebia de repente que os passos dela já não batiam ao seu lado, que seu som se afastava em outra direção. Então parava, e sem erguer o olhar, deixava-se guiar pelo tac-tac dos saltos, até encontrar à sua frente a ponta delicada dos sapatos e recomeçar junto deles a busca. Note que a primeira frase divide o texto em 2 partes, a que narra o crescimento da fama do protagonista e a parte que conta a chegada da mulher e a sua participação na narrativa. Pouco a pouco esvaziava-se a mesa dos seus haveres. O que podemos deduzir sobre a expressão destacada? Seus haveres são as coisas que o homem juntava. Mas a mulher não estava feita a baixar a cabeça. Mas a mulher não estava habituada a baixar a cabeça. Na segunda frase, como caminhariam juntos em busca do juízo perdido? O homem caminhava sempre de cabeça baixa e a mulher não estava acostumada a baixar a cabeça. A frase nos propõe esse impasse. É fundamental a participação de leitores e leitoras na produção de sentidos no texto. As lacunas deixadas pela autora mobilizam o leitor a formular o que não foi dito. E andando, o homem percebia de repente que os passos dela já não batiam ao seu lado, que seu som se afastava em outra direção. Então parava,
e, sem erguer o olhar, deixava-se guiar pelo tac-tac dos saltos, até encontrar à sua frente a ponta delicada dos sapatos e recomeçar, junto deles, a busca. Seguindo as pistas do texto, havia um homem à procura de tudo o que os outros deixassem cair inadvertidamente. Esse homem, que andava sempre de cabeça baixa e passava despercebido, via longe. De repente, a mulher que havia perdido o juízo procurou o homem para pedir ajuda. A mulher, entretanto, não estava acostumada a baixar a cabeça. O homem passou a procurar algo que desconhecia e decidiu levar consigo a mulher. Na aula de hoje, aprendemos que inferir significa deduzir. Observamos o contexto apresentado na narrativa, a construção detalhada do protagonista, características físicas e psicológicas. Identificamos que, de muito procurar, apresenta narrador onisciente, que conhece o íntimo das personagens, tudo sabe e tudo vê no universo da narrativa. Compreendemos que é fundamental a participação de leitoras e leitores na produção de sentidos no texto. Se liga no desafio. Seguindo as pistas do texto, podemos compreender que essa é a história de dois personagens que acabam encontrando mais do que procuravam. Releia o desfecho do conto, de muito procurar, e identifique o que esses personagens encontraram. Mãos à obra. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula, seguindo as pistas do texto. A participação de leitoras e leitores é fundamental para produzir os sentidos do texto. Até a próxima aula. Tchau, tchau!